Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para podermos discutirmos um pouco, passar aqui um pouquinho a lição de escola sabatina, tá bom? E você é o nosso convidado. Estamos aqui no nosso canal no YouTube. Por favor, dê aí o seu joinha, o seu comentário, nos ajude aqui. E hoje nós estamos no dia de terça-feira. Terça-feira. O tema de terça-feira é comece com as necessidades pessoais. A lição vai dizer o seguinte: nos tempos do Antigo Testamento, muitos dos filhos de Israel eram agricultores e pastores de ovelha, né? Assim, as bênçãos prometidas por Deus eram transmitidas na linguagem agrícola, né? Por exemplo, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, Deus diz que se formos fiéis, nossos celeiros ficarão cheios. Muitos cristãos não têm um celeiro hoje, então Deus abençoará nosso trabalho, nosso negócio, se estivermos dispostos a segui-lo e obedecê-lo. Você quer ser próspero, quer ter uma prosperidade? Não precisa você se desesperar, apenas seja fiel a Deus, seja amigo de Deus, ande com Deus e aprenda com Deus a administrar os seus bens, tá bom? Esse é o melhor sócio e o melhor professor que existe na Terra. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 23 a 27, vai dizer o seguinte: eu quero ler esse texto com você, tá bom? Provérbios 27, versículo 23 a 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância, para teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Então, a riqueza, ela não vai durar para sempre, né? E aqui vem uma pergunta diante desse texto. Procure conhecer o estado das ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Como aplicar essa palavra, né? Esse texto que está escrito aqui. E a própria lição nos dá um exemplo aí de que nós deveríamos ser sábio e administrador dos nossos bens, tá bom? Então seja sábio ao administrar os seus bens, aquilo que Deus colocou em suas mãos. Às vezes nós somos aí assim um pouco egoístas ao manusear, ao administrar os bens que o Senhor nos concedeu, tá? Por mais que a Bíblia alerte contra a opressão dos pobres ou a respeito da ganância, as Escrituras não condenam a riqueza, nem os esforços para adquiri-la, desde que isso não seja de forma desonesta ou por meio de opressão aos outros. O texto de Provérbios indica que devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para a nossa família. Então, assim, Deus nunca foi contra e não é contra a riqueza, né? Ou você ser rico, ou o servo de Deus ser rico, Deus não é contra isso. O problema de ser rico está em você fazer do seu dinheiro um Deus e colocar ele na frente do teu Deus, tá certo? Então, não tente também enriquecer por meios ilícitos. Se você quer enriquecer, como eu disse mais cedo, você precisa apenas ser fiel a Deus, justo nessa terra, e trabalhar, meu amigo. Trabalhar, se planejar, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Podemos parafrasear este verso. O verso que a lição manda parafrasear aqui é o livro de Provérbios, versículo 27 e 27, que diz o seguinte: as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar sua casa e sustentar as suas servas.
Podemos aí parafasear agora os versos, esses versículos. Revise seus registros financeiros e determine o estado dos seus assuntos financeiros, ou faça um balanço patrimonial e entenda a sua relação dívida ou capital de tempo em tempo. Durante seus anos de trabalho, seria apropriado revisar seu testamento ou outros documentos em relação aos seus bens atuais e atualizar esses documentos, se for necessário. Testamentos e empresas de administração de patrimônio são estabelecidos no processo de planejamento patrimonial, a fim de proteger a família em caso de morte prematura ou por motivo de saúde, na impossibilidade de decidir sobre o destino de seus bens. Planeje o que ocorrerá com as suas posses quando elas não mais estiverem sob a sua administração. Desculpe, é interessante lembrar de que nós não seremos e não somos, nós não somos eternos. E uma hora nós vamos partir desta terra, nós vamos morrer, vamos bater a bota, as caçuletas, não é verdade? Como diz aqui no Nordeste. Então é necessário se organizar, deixar tudo organizado, deixe fácil, senha de banco, senha de cartão. Tem pessoas que ela não consegue deixar com a sua família, deixar que a sua esposa, que a sua família tenha acesso aos bens que ela tem, principalmente quando se relaciona ao dinheiro em banco, guardado, uma grande quantia. Então as pessoas acham que ela não está viva a vida toda e na verdade não vai. A qualquer momento eu posso sair e não voltar para casa. Então eu preciso deixar as coisas organizadas sempre, né? Assim como nós aguardamos Jesus todos os dias, eu preciso organizar, deixar as coisas organizadas para que os meus queridos, os meus filhos, esposa, eles tenham facilidade em se organizar, né? Se organizar com a minha falta, se organizar com dificuldades que virão no momento da partida, tá certo? Lembrando uma coisa, você querendo ou não, você vai partir, tá certo? Não tem pra onde correr, querendo ou não, nós vamos partir. Ou alguns não vão experimentar a morte porque Cristo virá, mas aquele que não escolheu Jesus, ele vai experimentar a morte de qualquer jeito. Então é algo inevitável, você vai se encontrar com esse momento em algum momento. Então se prepare para isso, tá bom? Não é motivo para ficar triste, abatido, chateado, entrar em depressão, nada disso. É motivo de alegria, porque isso foi planejado por Deus, isso foi dito por Deus, que isso iria acontecer. Que as consequências do pecado, a Bíblia diz que é a morte, né? Então a morte faz parte da vida humana. Então se acostume com isso, e isso só vai mudar quando Jesus voltar para buscar o seu povo que escolheu o seu projeto transformador para a raça humana, tá certo? A lição continua dizendo aqui, a mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que descansamos. Então, você não é apenas um mordomo para cuidar daquilo que fica ou daquilo que você tem em vida, mas também de cuidar, de se preocupar com aquilo que você vai deixar. Afinal de contas, se você é um mordomo de Cristo, você entende que você está administrando aquilo que é de Deus. A menos que o Senhor retorne em nosso tempo, um dia morreremos, é o que eu falei aqui agora, e os nossos bens, pouco ou muito, ficarão aqui. Portanto, cabe-nos tomar
providências para esses recursos seja uma bênção para outros e um auxílio para a obra de Deus. Tem muitas famílias que elas entram em confronto, em briga, a família se desfaz quando o patriarca, a matriarca da família se vai, porque não se planejou, não planejou a sua partida, achou que ia viver aqui a vida toda, ou às vezes a pessoa ela é tão egoísta, tão avarenta, que ela não quer que ninguém tenha acesso ao que ela tem de fato. Na verdade, ela esconde da família muitas vezes um bem que tem, uma riqueza, um dinheiro, uma poupança, um seguro, né? Então é necessário ser um bom mordomo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue iluminando os seus caminhos e clareando a sua mente para que você possa compreender a sua palavra e compreender os seus projetos. Eu quero orar por você. Santo Deus maravilhoso Pai, nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, bons mordomos, bons administradores e que não nos preocupemos apenas com a administração em vida, mas também o que vai acontecer após a nossa partida, após o nosso descanso, após o nosso sono, em que vamos aguardar o Senhor voltar. Toma esta pessoa, Senhor, em tuas mãos, que está ouvindo, assistindo esta gravação, em que nós discutimos aqui as tuas sagradas escrituras, os teus projetos para a nossa vida. Abençoa, Senhor, abre o seu entendimento, o seu intelecto, para que ela possa compreender a tua vontade e o teu desejo. Nos toma em tuas mãos, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a sua vida e até mais, tá bom? Um abraço.